Boa noite. Eu venho lutando há um tempo contra a timidez para gravar um vídeo para vocês, mas Deus tem falado muito ao meu coração sobre a história de José. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra, porque eu sei que, de certa forma, isso vai tocar a vida de alguém. Então, se Deus está me usando para isso, eu quero compartilhar essa palavra com vocês. O texto base que eu vou seguir a partir de Gênesis 37, que é quando fala a história de José e dos sonhos, né? E tudo começa quando José, ele tem um sonho. Ele tem um sonho e ele conta para seus irmãos. E seus irmãos já tinham muita inveja dele, por conta que ele era o filho favorito, né, de Jacó, que também depois foi chamado como Israel. E Israel, ele amava José mais do que todos os outros filhos. Então isso já gerava uma certa diferença entre eles e uma certa rivalidade. Então José teve um sonho e contou isso para seus irmãos. E foi quando eles passaram a odiar mais José, né? E eu estudando aqui essa passagem, que muitas vezes Deus dá grandes sonhos pra gente. E às vezes a gente não se contenta em guardar aquele segredo, aquele plano que Deus tem pra gente. E acaba que a gente partilha com alguém, né? Acaba dividindo esse sonho com outra pessoa, aquilo que Deus ministrou no coração da gente. E tem vezes que Deus dá sonhos muito grandes, né? E muita gente não entende. Isso pode acabar gerando alguma inveja, alguma desavença com alguém. Então, o que eu quero falar para vocês, que a gente deve agir com sabedoria. Se você tem um propósito, se Deus tem um propósito na sua vida, se você tem um grande sonho de Deus, se Deus sempre falar ao seu coração a respeito de algo, peça sabedoria a Deus, até para poder compartilhar isso com as pessoas certas, né? Porque o resultado disso tudo, vocês sabem, José passou por várias provações, né? Ele foi vendido como escravo. Ele foi acusado de se deitar com a mulher de Potifar, do seu senhor. Foi exatamente a pessoa que comprou ele para ser escravo, para trabalhar na casa de Potifar. Ele era um homem da confiança de Potifar. E sendo que a mulher dele já estava de olho em José, porque via algo diferente nele. Então ela simulou um assédio contra José e para incriminá-lo, porque ele não quis se deitar com ela. Nisso, ele foi preso, ele foi parar na prisão. Mas a gente tem que entender que tudo Deus tem um propósito. E eu tava lendo mais alguma coisa, que sempre a dor, você sempre tem duas opções do que fazer com a dor, no momento de dor, no momento de sofrimento que você esteja passando. Que a dor, ela sempre vai te dar um destino, ela vai liberar um destino para sua vida. E cabe a você o que você vai fazer com aquilo, se você vai obter um crescimento e maturidade espiritual com aquilo, ou você vai ficar se lamentando, você vai ficar depressiva. Então você tem poder de dar uma rota para a sua vida. Sempre é você. Tem coisas que Deus vai fazer, tem coisas que é você, só você pode fazer. Então eu vi uma mensagem hoje que falou muito ao meu coração e que me incentivou mais a fazer esse vídeo,
foi algo assim, que Deus usa a sua dor para liberar o seu destino. A dor está aliada ao processo de crescimento e maturidade, né? Isso, então, assim, Deus já tinha me dado isso para eu poder falar sobre isso, porque eu sempre ficava procrastinando, sempre inventava desculpa, porque eu não tenho jeito para falar, porque eu tenho vergonha, mas enfim, vamos voltar aqui à palavra. E assim, em tudo, essas dificuldades, José, ele tinha um favor de Deus muito grande na vida dele. Que mesmo ele na prisão, ele era uma pessoa tão capacitada que ele preso, ele ficava com a chave da prisão. Ele cuidava de todos os outros presos. Ele era uma pessoa diferenciada, uma pessoa onde chegava se destacava, porque ele era obediente a Deus e a sua palavra, porque ele sabia que Deus tinha um sonho, e aquele sonho sempre falava, né, mais alto do que qualquer dificuldade. E eu acho que deve ser assim na vida da gente. A gente passa por um momento de dificuldade, momentos difíceis, a gente não tem que desistir. A gente sempre tem que ter um coração aberto e para perceber, pedir sempre sabedoria e entendimento a Deus. E nas suas orações você sempre falar: Senhor, por que eu estou passando por isso? Qual o propósito disso? Porque foi dentro da prisão, justamente dentro da prisão, que José veio desenvolver. Ele interpretou 2 sonhos de 2 presos. E foi nisso que ele foi lembrado. Foi por isso que depois, algum tempo depois, ele foi solto. Então, ele foi da prisão para o trono. Através dos sonhos dele. Porque ele tinha um lugar de destaque e Deus tinha um propósito na vida dele também. Então, eu vou ler aqui poucas passagens que eu grifei na minha Bíblia, porque José tinha um favor de Deus na vida dele. Então, ele tinha sido preso injustamente, e ele foi mantido preso. Mas o Senhor estava com ele e demonstrou misericórdia e graça. Em Gênesis 39, do 20 ao 23, vemos que Deus concedeu a José a simpatia do carcereiro, que basicamente o colocou como responsável pela prisão. Até mesmo nas circunstâncias funestas do encarceramento, o Senhor fez com que José prosperasse. O favor de Deus também está disponível a nós, seus filhos. Mas como muitas outras coisas boas na vida, só porque algo está à nossa disposição, isso não significa que um dia desfrutaremos disso. O Senhor nos oferece muitas coisas das quais nunca desfrutaremos, porque não ativamos a nossa fé para recebê-las. O favor é, na verdade, parte da graça. Então, a graça, vocês sabem que é favor e merecimento. Não é algo que a gente vá fazer para ter a graça de Deus. A gente já tem a graça de Deus disponível. Então, o que a gente sempre pode fazer é exercitar nossa fé e crer que Deus, Ele tudo pode, e que Ele pode mudar qualquer situação, que nós filhos, temos o favor de Deus sobre a nossa vida. Então, Deus quer lhe conceder esse favor também, assim como Ele fez na vida de José. Mas para recebê-lo, você precisa seguir o exemplo de José, né? Ele creu em Deus, em todas as circunstâncias da vida dele, ele creu em Deus. E acreditar que Deus, ele é capaz de fazer tudo. Tudo. Tem uma passagem de Jó que eu sempre, nas minhas orações, eu declaro aquilo que está escrito. Que Deus, eu sei que tudo podes e que nada dos teus planos podem ser frustrados. E a gente sempre tem que declarar essas verdades. Sempre tem que declarar o que está escrito na palavra. Então,
José manteve uma boa postura em uma situação ruim. E é isso que Deus espera da gente. É a gente se posicionar de maneira correta, com fé e ousadia, nos momentos de dificuldades também. Não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos das provações. Espere o favor de Deus e mantenha a sua postura de fé em todas as situações que você enfrentar. Então é isso, gente. Para não adentrar mais a fundo, porque essa palavra é muito extensa, eu só queria deixar essa palavra no teu coração, para que você, não sei a situação que você está vivendo no momento, mas todos nós passamos por situações difíceis. E eu quero te convidar a você exercer a sua fé. E assim como José, crer até nos momentos mais tristes, onde você não vê saída, onde você vê que não tem mais o que fazer. Sabe, José saiu do poço, ele saiu da prisão, direto para o palácio do rei. Em outro episódio, eu vou falar sobre o que, a partir das revelações que José teve dentro do palácio, e como ele foi instituído depois como governador do Egito. Porque é uma história que me inspira muito. E leiam sobre José, leiam sobre a história dele. E peça sempre a Deus para te encorajar nos momentos mais difíceis que vocês estejam passando. Porque Deus, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele não muda, ele permanece o mesmo. Então, nós temos algo disponível, que é a graça de Deus, o favor imerecido. Então, é esse meu recado. Eu pretendo continuar gravando vídeos para vocês, apesar da vergonha que eu sinto ainda. Mas Deus vai desenvolver em mim aos poucos para que eu possa me abrir mais com vocês e compartilhar mais da palavra. Tá, gente? Obrigada. Fiquem com Deus.